Bom dia, a paz do Eterno para todo mundo. Graças a Deus. Chegamos mais um final de semana maravilhoso em nossas vidas. Final de semana esse que alcançou todos que estão aqui nesse momento. Todos que estão se beneficiando dentro dessa data. Para a glória de Deus. Na verdade, Deus continua cuidando de todos. Deus nunca esteve distante de ninguém. O problema é a religião que cria esses empecilhos, esses aparatos para dizer que Deus se distanciou do homem por causa do pecado. Não. É o homem que está em falta e distante de Deus. É uma coisa. Mas Deus nunca. Como é que Deus vai se afastar daquilo que é dele? Não. Deus não se afasta. Deus ele é em todos os lugares ao mesmo tempo. Tudo é dele. Então por que Deus vai se esconder de alguém? Deus não vai se esconder de ninguém. Ainda que quando Adão pecou, Deus não se ausentou do homem. Foi o homem que se ausentou de Deus. O próprio Deus foi em busca do homem. Isso provando para o homem que ele não se ausentou, não se ocultou dos homens. Não tem como. Deus ele está presente em tudo. Em tudo. É os homens que perdem a comunhão e não querem saber de Deus. Como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 1. Aí Deus fique à vontade, mas não é que Deus se ausenta, não. Tanto é que aquele que está determinado por Deus, está determinado. O homem não pode impedir que isso aconteça, não pode. E o homem não pode, tanto é que o homem não pode se ausentar de Deus, que ele não pode criar um planeta para ele, para si só. Ele não tem essa capacidade, ele tem sempre que morar dentro de Deus. Ele tem sempre que viver dependendo de Deus. Não adianta, ele tem sempre que viver dependendo de Deus. Então, não tem como o homem se ausentar dessas coisas. E aí, quando Jesus vem, aqui em Mateus capítulo 10, nós vamos ver aqui a missão de Jesus aqui, ele passando aqui, dando poder para os seus discípulos, para eles fazerem a missão, para eles fazer aquilo que tem que ser feito. Tem que ser feito. E a gente vai ver aqui, o versículo 5 vai dizer assim: Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhe a seguinte ordem. Então Jesus agora capacita esses homens e depois envia debaixo de ordenanças. Que ordenanças eram essas que eles tinham que cumprir? É o seguinte: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus. Bom, a primeira ordem era para eles não irem em lugares aonde não tinham judeu, não. Era para andar dentro desse ciclo onde só havia os judeus. Aí vai aqui, ó. Nem entre nas cidades dos samaritanos. Samaritano também era judeu, o pessoal que também esperava o Messias. Mas como era um povo que para o judaísmo, para o judeu, para aqueles que se achavam uma nata, o mais importante, era um povo que não prestava. É engraçado, né? Então, era deixado de lado, deixado de canto.
mesmo tendo conhecimento das tradições judaicas, mas para o judaísmo, para o judeu, o samaritano não prestava. Então Jesus respeita isso e vai primeiro trazer o reino do céu aos mais importantes, aos mais ilustres. Não é assim que o ser humano sempre se acha? Está lá todo mundo errado. A prova é que estavam todos escravizados pelos romanos, mas se achando alguma coisa. Esse é o problema sério. Então Jesus está respeitando aqui a cultura deles. Então olha só, não vão aos lugares onde vivem, moram os não-judeus. Nem entrem. E nem entre, tudo é ordem, nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas da casa ou do povo de Israel. Vocês têm que procurar essas ovelhas. Tem as ovelhas aí, com certeza tem umas ovelhas aí, casa de Israel. Então Jesus, ele veio, ele não se adaptou, não se adequou à religiosidade da época. Não, Jesus não foi lá adotar o A ou B. Jesus veio trazer um novo sistema do céu para a terra, o qual eles deveriam absorver, aderir, receber esse novo sistema. Jesus não veio para seguir religião de ninguém, não veio para isso. Olha só, procura as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto, o próximo. Essa era a mensagem. Para quem? Para um povo que já conhecia a palavra de Deus, para um povo que já dizia que servia e adoravam a Deus, para um povo que se achavam escolhidos, privilegiados de Deus, mesmo vivendo a vida que estavam vivendo. E era, na verdade era. Mas como eles se distanciaram de Deus, e Deus não está distante deles, Deus continua cuidando deles, mesmo dentro das circunstâncias adversas que eles estavam vivendo. Então Jesus aqui agora a preocupação é anunciar o reino do céu a esse povo que está dizendo, fala para eles que está perto, o reino do céu está perto, ou próximo. Ou seja, só falta, está tão próximo que é só vocês reconhecer. Só você reconhecer, vocês já estão dentro do reino do céu. Porque o reino que vai entrar dentro de cada um. Olha só. Aí ele vai dizer assim: quem crer, curem os leprosos e outros doentes, ressuscite os mortos e expulse os demônios. Então, tinha a situação que se encontrava o povo de Israel na época. Estava nessa situação. Eles tinham que reconhecer que o reino do céu tinha chegado, estava ao lado deles, e em seguida era para os mesmos que estavam anunciando o reino do céu curar os leprosos e outros doentes, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Essa era a situação espiritual que encontrava o povo de Israel na época. Mesmo naqueles,
os holofotes da religião, aquela coisa toda, os rabinos, os sacerdotes, os escribas, sabe, aquele monte de religiosos, né, ali ensinando a lei, proibindo isso, proibindo aquilo, dando lição de moral, mas tudo sem uma visão verdadeira, sem uma compreensão, sem um entendimento. Agora, para eles realmente alcançar um conhecimento e ter uma visão verdadeira do mundo espiritual, eles precisavam fazer o quê? Primeiro, ouvir a mensagem do reino do céu. Do reino do céu. Ouvindo a mensagem, aderindo ela, com certeza, eles seriam curados. O reino do céu. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O reino do céu é dessas pessoas que reconhecem as suas limitações, fragilidades, dependências, pé no chão, humildade. É aquele que esvaziou de si mesmo e se preencheu do reino do céu. Então, é essa pessoa que recebe a cura. É essa pessoa que se liberta. É essa pessoa que depende do reino do céu. E está aqui a situação que eles se encontravam. Era essa, mas que eles não estavam dispostos nem um pouquinho a abrir mão de nada. Nem um pouquinho. E você acha que Jesus já sabia disso tudo? Claro que Jesus já sabia disso tudo, mas Jesus tinha que fazer a sua parte. Ele veio para fazer a sua missão cumprir e ele fez. Então, o que interessa é que nós temos que cumprir a missão de cada um que está sobre a nossa responsabilidade. Não é saber isso aí, negócio de se a pessoa vai ou não, isso é um problema dela. Isso é um problema dela, Deus respeita isso aí. Então, a situação é essa do povo de Israel. Mesmo cultuando a Deus, mesmo, sabe, com tanto conhecimento. Não é diferente do dia de hoje. Não sou diferente do dia de hoje. A gente vê as pessoas bitoladas nas suas próprias crenças, nas suas próprias vontades, visões, achando que está fazendo tudo certo. Mas com certeza, porque elas foram e são alienadas, estão presas, acorrentadas, àquela posição, àquela condição que nasceram dentro dela. Uns vão se libertar, os verdadeiros vão se libertar, mas a maioria não vai, porque a maioria, como elas não querem a salvação, elas só querem resultado, né? Só querem o resultado da religião que eles pregam, a religiosidade aqui, que nem esses religiosos aqui estavam acostumados com uma boa vida, uma boa vida financeira, viver, sabe, uma religiosidade, o orgulho, né, uma religiosidade orgulhosas,
orgulhosa, soberba, avarenta. Tanto é que a gente vai ver lá como é que eles estavam, como era que funcionava lá na porta do templo, de frente ao templo, no pátio do templo. Era casas de negócios, de muito lucros, que com certeza dividia com muitas pessoas importantes para que eles pudessem continuar fazendo aquilo. Mas estavam todos definhados, todos derrotados, e por não reconhecer a situação que estavam vivendo, o momento de sequidão espiritual que não funcionava mais lá no templo, que não tinha que funcionar agora somente o materialismo. A preocupação agora era com o materialismo. É o que nós estamos vendo no dia de hoje. A preocupação hoje é somente com o materialismo. Com o materialismo. Então hoje todo mundo aí quer ser pastor, quer ser bispo, quer ser apóstolo e vai por aí, entendeu? Quer ser alguma coisa, ele luta por isso, ele vai lá e abre uma placa de uma aí e chama de igreja e começa a lutar para colocar pessoas ali dentro. Começa a oferecer aquilo que a Bíblia não está mandando, aquilo que não tem respaldo bíblico, mas ele começa, entendeu? Fazer promessa desde aqui para encher em número e o material, né? O material, o money, porque isso tem se tornado grandes negócios para a humanidade. Tem trazido grandes lucros. Então o restante é restante. O importante é que, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da graça, as pessoas elas se autodenominam, né, superior, líderes, para dominarem a mente dos outros e prenderem os menos favorecidos de conhecimento. Então prende elas, façam que elas acreditem que servir a Deus é viver uma vida dependente, na dependência de alguém. Ora, a gente vai ver que os discípulos andando com Jesus e eles encontraram alguém que estava expulsando, ou seja, estava fazendo a vontade de Deus, mas que não andava com eles. E eles vão lá e repreendem, eles contam para Jesus, e ele fala assim, não, vocês não podem fazer isso. Você não pode fazer isso. Quem não é contra nós, ele é por nós. Vocês não podem repreender só porque não faz parte do nosso grupo aqui, só porque não está no nosso grupo. Não, eles não estão no grupo fisicamente. Olha só, o que Jesus está dizendo? Eles não estão no grupo fisicamente, mas eles estão conectados no grupo através da mesma visão, que é fazer o bem. Entendeu? Isso é servir a Deus de forma que não precise de nenhuma placa. Eu não preciso fazer parte desse grupo aqui para mim poder servir a Deus, porque o grupo religioso é o seguinte, eles criam as suas denominações e aí eles vão e anulam o sacrifício de Cristo, dizendo que para a pessoa ser salva, para ele ser salvo é ir para o céu. Então, para ser salva tem que depender de uma denominação física, apalpável, que o homem fez. Porque senão não tem como. Então, para aí. Então, aí a morte de Cristo serviu para quê? Quem leva o homem a Deus?
Quem conduz o homem é Deus. Está lá em João 14, versículo 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então é por Ele, não é por denominação de ninguém, não é por placa de ninguém. Foram os homens que fizeram. Foram os homens que fizeram. Eles têm que reconhecer isso. Então o homem, ele é conduzido a Deus, ele é religado a Deus através de Cristo e não de uma placa. E não de uma placa. Então, para mim servir a Deus, eu não preciso estar debaixo de uma placa de uma igreja. Quem deu a salvação, o livramento da ilha futura, não foi uma placa, foi Cristo. Então, é por Ele que nós temos que ser conduzidos. É por Ele que nós temos que ser levado à presença de Deus. E Ele já fez isso lá na cruz do Calvário. Já foi feito isso lá. Lá na cruz do Calvário foi feito isso. Cristo morreu por todos. Mas quem vai se beneficiar? Quem são os beneficiários ou beneficiados desse sacrifício? São aqueles que entendem, compreendem, crer. Precisa crer. Jesus falou assim: para aquele que crê, não pereça. É para o que crê. O benefício é para todo mundo. Mas o resultado desse benefício, ele é concretizado na vida daquele que crê. Precisa crer. Então é isso. Qual o estado do povo de Israel? Quando Jesus manda fazer isso aqui, um estado, deplorável. E eles achando que estava abafando. E sendo escravizado pelos romanos, pagando imposto para outra nação. Por quê? Porque eles, através das suas religiosidades, das suas cargas pesadas, não valorizavam mais a vida dos pobres, entendeu? Não valorizava mais ninguém. Era uma miséria total na época. Então é isso que nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos servir a Deus independente se estivermos juntos fisicamente ou não. Fisicamente ou não. Isso vai da mesma visão. Quando nós estamos com a mesma visão, olhando para o mesmo alvo, é isso que vai nos trazer a unidade para o mesmo lugar. Quando nós estamos unidos em Cristo, quando nós estamos unidos com Cristo, independente, nós vamos entender que não é placa, não é lugar. Eu não preciso ir buscar a Deus em lugar nenhum. Eu não preciso viver fazendo um monte de sacrifícios. Não. Eu agora vou me autocorrigir. Olha só, eu vou me autocorrigir. Por quê? Porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento do que Deus já fez por mim através de Cristo. Agora, sabendo disso, então agora eu vou me corrigir para me adquirir a natureza de Deus através da minha vida. Viver para Deus é isso. Não é fazer sacrifício para ser salvo. Porque o que eles trazem aí é isso, que você precisa conquistar a tua salvação. Você precisa fazer algo para você ser salvo. Ninguém precisa fazer nada. Nós precisamos somente fazer o quê? Fazer o quê? Ouvir a palavra. Ouvir a mensagem do reino. É entender que tudo já foi feito. Não é que vai ser feito para mim. Não, tudo já foi feito. Tudo já foi feito da parte de Deus. Eu só preciso entender isso. E agora trabalhar para me autocorrigir.
para me transmitir, através das minhas correções, transmitir Deus, a natureza de Deus através da minha vida. Amém? Deus abençoe.